desde agosto de 2022. Se confirmar a projeção do mercado financeiro, essa será também a primeira alta do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos ao vivo agora com a economista Eline Val com mais detalhes. Eline, seja bem-vinda aqui ao Bom Dia, obrigado pela participação. De fato, como isso poderá impactar a vida do brasileiro? Bom, ontem à noite, às 6 horas da tarde, foi anunciado o aumento para 10,75% ao ano a taxa básica de juros, a nossa Selic. É muito importante entender o impacto que isso causa com essa volta ao aumento. A gente estava numa trajetória de queda, um platô, e agora a gente retoma a elevação da taxa de juros, que é a taxa básica de juros que norteia toda a economia. Quando isso acontece, significa que a gente está tentando conter um processo inflacionário. A taxa Selic é o principal instrumento de política monetária para conter a inflação. A gente está com a inflação acima da meta. Então, a ideia é para controlar um pouco esse impulso. A gente tem um cenário externo desafiador, a gente tem lá fora eleições americanas, a gente tem um ciclo econômico dos países desenvolvidos diferente, né? Não está convergindo com os dos países emergentes. Então, a gente tem lá fora um arrefecimento da economia e aqui dentro a gente tem um ciclo econômico com mais força. A gente tem uma atividade econômica que, inclusive, está surpreendendo para cima, fazendo com que os analistas revisem suas projeções de PIB para cima. Quando a gente tem essa atividade econômica mais aquecida, mais um cenário de mercado de trabalho também mais aquecido, a gente está no menor nível de desemprego dos últimos 10 anos. Isso tende a pressionar os preços, então faz com que o Copom se preocupe, a economia se preocupe para conter essa alta dos preços. Então, além disso, a gente ainda tem um cenário de desequilíbrio fiscal, que é preciso também sinais mais fortes de sustentabilidade da dívida, alguns sinais nesse sentido, para controlar a inflação. Muito obrigado pelas informações. Você vê como isso impacta, de fato, uma decisão como essa, de também proteção ao consumidor, ao brasileiro, para que as coisas não aumentem cada vez mais, como impacta na sacola, né, do brasileiro na hora de ir ao supermercado. Por isso que a gente tem que entender um pouquinho sobre cada situação como essa, não é? E não só isso, esse é o efeito direto, que é o de controle dos preços, da variação para que não haja um aumento brusco, para que controle essa aceleração ou desaceleração. No caso, além disso, também impacta diretamente nos empréstimos, nos financiamentos, para quem deve dinheiro. Para aqueles tomadores, a gente também tem impacto nos investimentos, com mudança das expectativas para a renda fixa, para a renda variável. Então, influencia bastante no dia a dia. Então, é importante que as pessoas se atentem para esses movimentos de economia. Muito obrigado, Anne. Seja sempre bem-vinda aqui ao Bom Dia. Tá? Uma ótima quinta-feira para você. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Obrigado.